Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas tardes, les damos la bienvenida a este Facebook Live sobre el tema cultivos transgénicos y la pregunta si hay algún problema. Es un programa especial de Agrocampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias, que busca dar una reflexión de contexto de la ciencia, el agro y la sociedad. Para conversar sobre este tema, tenemos a nuestros invitados, el ingeniero agrónomo y magíster en agroecología y desarrollo rural, Germán Alonso Vélez Ortiz, quien además es director del Grupo Semillas, que ha venido trabajando en el tema de los transgénicos ya por más de 20 años. El doctor Rubén Onofre Nodari, quien es ingeniero agrónomo y PhD en genética de la Universidad de California y profesor titular de la Universidad Federal de Santa Catarina, y a la doctora en ecología, María Elizabeth Bravo Velázquez, integrante además de Acción Ecológica y docente universitaria en la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. Ella estará en breve con nosotros, tiene algunas dificultades de conexión. Antes de darle la bienvenida pues a nuestros notables invitados, quiero decir que este programa se origina en la preocupación que se tiene por la suerte del proyecto de ley, por la suerte que corre en el Congreso de Colombia, del proyecto de acto legislativo número 226, cuyo objeto es modificar el artículo 81 de la Constitución Política de Colombia a fin de prohibir el ingreso al país, así como la producción, comercialización, exportación y liberación de semillas genéticamente modificadas en aras de proteger el medio ambiente y garantizar el derecho de los campesinos y agricultores a las semillas libres. Es de resaltar allí que el proyecto de ley hace referencia a las semillas, no a la importación y comercialización de alimentos transgénicos, que ese es otro tema bien delicado. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se debe este proyecto de acto legislativo para que se introduzcan y comercialicen semillas transgénicas? ¿Eso sí es algún problema? ¿Tendrá algún impacto? ¿O es solamente una terquedad de científicos, ONGs, sobre este asunto que es vital para la biodiversidad en Colombia y por los impactos que puede tener en los ecosistemas? Ya nos lo dirán nuestros invitados. Demos entonces la bienvenida al doctor Germán Alonso Vélez Ortiz para que salude pues a todos los que están presentes. Y la primera pregunta sería, Germán, ¿qué suerte tiene en este momento? ¿Cómo está la situación de este proyecto de acto legislativo en el Congreso, que entiendo que era el 4 de noviembre que se iba a dar el debate? Sí, buenas tardes, León Darío, y buenas tardes, profesor Rubens, y bueno, Elizabeth, que creo que ya casi se conecta. Pues primero que todo, muchas gracias por la invitación, por participar en esta reunión, en este debate sobre el tema de los cultivos transgénicos, y que es un debate muy importante en todo el mundo, en América Latina. Y bueno, una suerte tener aquí al profesor Nodari, que nos puede explicar un poco qué es lo que ha pasado en el ámbito internacional y especialmente en el tema de Brasil. Pero en el caso de Colombia, pues es muy importante este debate porque pues desde hace ya más de 20 años que ya tenemos los cultivos de algodón transgénico, de maíz, y pues ya hay muchas evidencias de los impactos que ha tenido estos cultivos transgénicos en el país.
impactos negativos del tipo ambiental, socioeconómico y en general en la agricultura, pero que la autoridad competente en Colombia, que es el Ministerio de Agricultura, el ICA, pues no han tomado las medidas y los estudios con rigor que permitan evidenciar pues estos impactos y tomar decisiones sobre si pueden entrar al país estos cultivos. Y como tenemos una norma de bioseguridad que no permite hacer ese control y además tenemos todas las evidencias de impactos y no se han tomado las medidas, pues en aplicación del principio de precaución, desde la sociedad en general, con el acompañamiento de un representante de la Cámara, pues ellos, este proyecto se presentó el año pasado precisamente para permitir o evitar que estos cultivos sigan entrando al país, y pensamos que a partir de la aplicación del principio de precaución se debe pues hacer esa reforma en la Constitución política del país de una prohibición expresa de estos cultivos. Entonces es en ese contexto que se presentó el proyecto el año pasado, pero no pudo continuar porque como es una reforma constitucional requiere 8 debates en 2 legislaturas y no alcanzamos a que surtiera ese debate el año pasado. Este año se volvió a presentar. Estamos en... el proyecto pasó un primer debate esta semana, ayer tuvimos el segundo debate, pero en medio del debate pues surgió una emergencia en el Congreso porque resultó un representante contaminado de COVID y llegó la histeria colectiva en el Congreso, cerraron el Congreso a cuarentena y entonces ya ese proyecto no se puede discutir virtualmente porque tiene que ser presencial. Entonces es muy probable que no alcancen esta legislatura tener el segundo debate más otros 2 debates que tiene que tener en el Senado. Entonces vemos que, pues porque también hay una gran presión de la industria, digamos de un sector de la academia, pues que está a favor de todo esto de los transgénicos y del gremio de semillas, de incluso Agrosavia y del Comité de Sabios en el país, que tienen una arremetida muy fuerte en el Congreso para que el proyecto pues no pase y se retire. Pero entonces ahora en el programa podemos hablar un poco de todas esas argumentaciones que se plantean, como qué pasaría en el país si se aprueba este proyecto y se prohíben los transgénicos. Muy bien, gracias Germán. Antes de ir con el doctor Nodari, la estructura del programa va a ser de la siguiente manera. Vamos a tener 15 minutos de intervenciones luego del saludo por parte de los invitados y luego abriremos el conversatorio a preguntas de los asistentes, de los que estén participando en este Facebook Live. Y quiero pues dar este programa, ha sido posible realizarlo con el apoyo del Grupo de Investigación en Conservación y Manejo de Agroecosistemas, en la cabeza de la profesora Sandra Viviana Muriel Ruiz, que nos colaboró bastante en las conexiones y en la preparación del programa. Profesor Rubén Nodari, buenas tardes. Está usted desde su ciudad, una bella ciudad como es Santa Catarina. Muchas gracias por estar acá, sacar tiempo de sus múltiples actividades. Digamos que usted es una autoridad científica en mirar los impactos de los cultivos transgénicos y estamos pues con una persona que seguramente nos va a dar muchas luces sobre si hay algún problema con los transgénicos o no. Profesor Nodari, le cedo la palabra, presente pues un saludo a nuestra audiencia y si quiere de una vez empieza con su tiempo y la presentación de su tema. Buenas tardes a todos y a todas. Tengo que pedir disculpas porque no voy a conseguir hablar en español. Sin embargo, puedo misturar un poco del mi portuñol con ustedes. Vou tentar de cargar aqui minha apresentação. Vou tentar de responder a pergunta que vocês fizeram no conversatório. E
Sim, nós temos muitos problemas, não é um solo. Muitas graças. Então, a pergunta é: há algum problema? E eu vou começar mencionando um livro que foi escrito nos Estados Unidos, que o título significa Genes Alterados, Verdades Distorcidas. O resumo deste livro conta a história de como a aventura de desenhar geneticamente nossos alimentos ha subvertido a ciência, corrompido o governo e enganado sistematicamente o público. A história começa em 73, como quase 50 anos atrás, onde a tecnologia do ADN recombinante foi desenvolvida e então tivemos aí a insulina recombinante, a primeira planta transgênica experimental em 83. Sin embargo, produtos alimentícios ou suplementos alimentícios desenvolvidos em 1990 causaram morte a 37 pessoas e sequelas em milhares de pessoas. Depois nós tivemos o convênio sobre diversidade biológica, enfim, outros eventos importantes. Em 1994, a liberação da primeira planta transgênica, que foi o tomate, que se quedou solamente 2 anos em cultivo, depois a soja. E o primeiro paciente humano com terapia gênica com essa tecnologia morreu em 24 horas. E em 2001 tivemos a contaminação de maíz transgênico em México, mesmo sem a liberação comercial. Ou seja, semillas transgênicas foram levadas dos Estados Unidos a México. E depois tivemos, em 2003, a entrada em vigor do convênio, do protocolo, de Cartagena sobre biosseguridade. Então, quais são os problemas? Primeiro, há investigadores alienados com a tecnologia que não ajudam a identificar os riscos. Por lo contrário, querem escondi-los. Então, aqui num exemplo de cientistas brasileiros que testaram os transgênicos, pero não testaram, não fizeram análise de risco, testaram se o produto era efetivo para controlar as malezas, ou seja, a eficiência agronômica. E o outro problema, os governos sempre dizem que sim, que tudo está bueno, a los dossiês apresentados por as empresas. Empieza isso em Estados Unidos, e Estados Unidos sempre vai dizer que, mira, com base em la avaliação nutricional e de seguridade que é realizada, entendemos que a empresa tal ha concluído que os produtos de maíz transgênico desta variedade não são materialmente diferentes em composição, seguridade e outros parâmetros relevantes de maíz atualmente no mercado e que o maíz modificado geneticamente não planteia problemas que requerem uma revisão prévia. Ou seja, é como que disse, não tenho nada a ver com isso. Em Brasil passa o mesmo. Mira que esta é uma carta do presidente de Embrapa em 1998, aportando apoio à liberação da soja transgênica em Brasil. Mirem, esse interesse de uma empresa, porque um Instituto de Investigação de Brasil, o mais importante, ha firmado um apoio à liberação de soja transgênica em Brasil. Ademais disso, os comitês de biosseguridade de nossos países, embora há gente que analise as questões, como foi analisada a soja, e dizem questões importantes. Por exemplo, as experiências relatadas em Brasil dizem respeito a testes de comprovação de eficiência de variedades, visando o registro de um herbicida, tratando apenas de questões agronômicas e não aquelas de seguridade ambiental. Não abordam, assim, aspectos relevantes para a biosseguridade de linhas transgênicas. Consideramos este nível de informação insuficiente para uma toma de decisão que se pode chamar de desregulamentação. Sin embargo, o parecer da comissão de nossa CTN-Bio dijo que não há evidência de risco ambiental ou de risco à saúde humana ou animal. É claro, porque se não procuraram, como vão encontrar? Sin embargo, é um paradoxo científico. A ausência de evidência jamais deve ser tomada como evidência da ausência. Ademais,
as empresas pedem sigilo, ou seja, não querem que nós outros tenhamos informação sobre algumas partes de los dossiers que aplicam a eles Comitê de Biosseguridade. O segundo grande problema é que há uma apropriação indevida de los recursos genéticos. As empresas tomam nossas variedades, cruzam com as variedades desarrolladas para introduzir genes em variedades adaptadas. E isso vai ser patentada. Ou em Brasil, 90% da área cultivada com variedades de sojas que têm patente da tecnologia. Ou seja, os campesinos perdem o direito às suas semillas. Também ocorreu no Brasil, em várias partes do mundo, contaminação das semillas. E o primeiro caso foi em Estados Unidos, com Starlink, em 2000, logo quando começou o plantio de transgênico nos Estados Unidos. Isso contaminou produtos comestíveis, alimentos, mais de 300 produtos, e isso foi o primeiro grande fiasco da tecnologia. Ou seja, nós outros não conseguimos controlar a contaminação. Isso também contaminou o centro de origem de maíz em México, mesmo que México não tenha liberado cultivo comercial de maíz transgênico. Isso contaminou em Brasil. Isto é um agricultor com uma variedade crioula de maíz, e sua variedade estava contaminada em 2009. Em Espanha, os produtores de maíz orgânico tiveram que queimar sua produção porque estavam contaminados com maíz transgênico. Soja em Brasil também, nós outros tivemos que parar a produção de soja orgânica por causa da contaminação. Aqui são dados de alguns anos, vocês podem ver que estão diminuindo o número de produtores e a área cultivada com soja transgênica, com soja orgânica, por causa da contaminação com soja transgênica. Isso ha contaminado espécies nativas de couve em Estados Unidos. Você pode mirar estes círculos rojos, significam que é couve nativa que está contaminada por canola transgênica. Então, o azul são com glufosinato de amônio, os rojos são com glifosato e assim por adiante. Ou seja, há uma contaminação geral das variedades. E o mais intrigante é a contaminação de trigo transgênico em Canadá. Sin embargo, o Canadá não ha liberado trigo transgênico para cultivo. Isto se foi provavelmente a partir de experimentos. Então, mesmo áreas experimentais podem ser fontes de contaminação para cultivos comerciais. Nós outros em Brasil, Estados Unidos e outros países tivemos como um problema o aumento do uso de plaguicidas. Isto é Estados Unidos em 92, antes da liberação da soja. Isto é Estados Unidos 17 anos depois da liberação de soja. Vocês podem mirar que quanto mais escuro, mais consumo de glifosato. Aqui é a quantidade de agrotóxico por área cultivada em Brasil, de ingrediente ativo, quilogramas por hectare de ingrediente ativo de los pesticidas. Vocês podem mirar que em ano de 2000 era como 3 quilos por hectare. Em 2013 é como 7 quilos por hectare. E que passou durante esse tempo? Um aumento de 20% e 30% da área de cultivo. Sin embargo, dobramos a quantidade de plaguicidas usados, devido aos transgênicos. Temos impactos também como um problema à saúde humana e ao meio ambiente. O que passa é que se aplica pesticida em um lugar, pero ele se vai ao outro. Se vai às plantas, à água, os órgãos humanos e assim por adiante. Então, se vai também a leite materno, a leite materna, se vai também, passa por el cordão umbilical das mulheres embarazadas, e não somente o glifosato ou outro químico, se passa também as toxinas del Bacillus thuringiensis que são produzidas por el maíz transgênico, por la soja transgênica. Um estudo de largo prazo feito em França demonstrou que não somente os plaguicidas, como o Roundup aqui, causa câncer em ratos,
como também o próprio maíz. Este é um câncer causado por maíz transgênico NK603. O pior disso tudo é que este câncer aparece 4 meses depois da alimentação de ratos machos e 7 meses após de ratas hembras. E as agências regulatórias só exigem estudos de 3 meses, mas os problemas acontecem depois. Temos também a quantidade de toxina produzida por el maíz algodão BT transgênico. Essas toxinas são como 4.000 ou até 16.000 vezes mais. Isso vai cambiar a biota do suelo. Isso causa problemas em abelhas. Aqui você tem uma abelha sacando pólen de maíz. Isso afeta a dança das abelhas. As abelhas perdem a capacidade de aprendizagem e não conseguem mais saber a direção que devem tomar. Nós outros fizemos estudos aqui com esses produtos. Aqui vocês em painel B e D têm as células totalmente deformadas comparativamente com a esquerda, quando as abelhas quando o pólen fornecido às abelhas tem resíduo de glifosato. Este painel C quero mostrar uma mitocôndria da célula, que é o compartimento de produzir energia em las células humanas ou vegetais, e aqui a mitocôndria é totalmente destruída. São impactos que temos observado, incluso as abelhas que, quando estão expostas a glifosato, a Roundup, ficam vulneráveis a doenças, às enfermidades. Então, o número de sobreviventes diminui quando estão expostas a esses plaguicidas. Nós outros também observamos aqui em Brasília e em outras partes do mundo aumento de plagas secundárias. Aqui são amostras. Aqui em Brasil também observamos que o maíz transgênico ele se tornou ineficiente porque os gusanos que não podiam atacar o maíz com as toxinas de BT, agora já podem. Então, esses gusanos que estão aqui à direita já são resistentes às toxinas, então a tecnologia deixou de ser eficiente em poucos anos. Inclusive a helicoverpa, que é uma lagarta muito danosa. Ademais disso, nós outros temos um aumento muito grande nos últimos anos de plantas que chamamos de malezas, que se tornaram resistentes aos herbicidas. Então, o que passa? Os agricultores têm que usar cada vez mais pesticidas. E mais importante que isso, nós temos uma grande quantidade de planta que está crescendo, que são resistentes a 2 ou mais ingredientes ativos de herbicida. Pior de todo, que o maíz se tornou uma maleza de la soja, porque se aplica glifosato sobre a soja, que é resistente a glifosato, e não mata mais as plantas de maíz que nascem aí depois da cosecha. Então, este é o nosso destino, ou seja, que a Embrapa, que é o órgão de investigação de Brasil, disse que o maíz resistente a Roundup se tornou uma maleza. Mira, miles de anos atrás, os campesinos domesticaram o maíz e agora esse maíz se tornou uma maleza. Isso é um crime contra nossos antepassados e como denunciam esses protestos em México. E eu vou concluir aqui e depois podemos discutir mais. Queria concluir com algo que é muito importante para os países andinos, que têm uma dieta diversificada. A dieta diversa é importante para a nossa saúde, para nosso microbioma, para a nossa qualidade de vida. Sin embargo, o que nós estamos querendo plantar com a introdução de los transgênicos? Uniformidade. Queremos reduzir toda a diversidade genética a poucas espécies de cultivo. E isso vai causar mais problema para nós outros. Então, há muitos problemas. Pero, por que há muitos problemas? Porque há poucos benefícios, há poucos estudos de risco, notadamente aqueles de largo prazo,
há poucos estudos com qualidade científica aportados pelos proponentes da tecnologia. Pero há muitos possíveis efeitos adversos, condições inequívocas de incertidumbre, muita abdicação do rigor científico em la toma de decisões de las agências reguladoras. Por lo tanto, é necessário apresentar o princípio de precaução, de adotar o princípio da precaução. Então, neste ato legislativo de Colômbia, seria de grande importância, não só para os colombianos, mas para toda a América Latina. E significa mais ainda, porque riscos não estão relacionados a lo que os científicos sabem, mas a lo que eles não sabem. Então, os riscos estão associados às incertidumbres. Então, temos que adotar, na dúvida, não devemos liberar estes produtos. Muchas gracias. Profesor Nodari, muchas gracias por sus aportes. Realmente ese es el objetivo de este programa. Los participantes, la audiencia, puedan tener información cierta sobre lo que significan los transgénicos, más que llevados por la opinión, tengan información cierta y científica para poder tomar sus decisiones. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.